Olá, candidato. Olá, candidata. Como que vocês estão? No último domingo, nós tivemos a prova do escrevente do TJ. Perfeito? Então, eu espero, né, que você tenha ido muito bem na prova. Tenho certeza que na nossa disciplina, como nas outras também, né, você foi muito bem, com certeza, colocou a bolinha no lugar certo. Então, aqui na Central de Concurso, nós estamos aqui hoje para corrigir essa prova, fazer a correção da prova. Você me conhece, eu sou o professor Eduardo Benjamin e o assunto que nós vamos falar, a prova que nós vamos corrigir é a prova de informática. Então eu convido você a acompanhar aqui no nosso quadro, na nossa tela, as questões e as explicações que o professor Eduardo vai apresentar aí para você, candidato, para você, candidata. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal da Central de Concursos, ok? Pessoal, a primeira questão tratava de Windows, Sistema Operacional Windows. A gente conversou sobre isso nas nossas aulas, estava no edital, nenhuma surpresa. Uma questão até relativamente simples que trata do seguinte. Vamos à questão, vou ler a questão com você. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um arquivo para uma pasta em uma unidade diferente, sem utilizar o teclado, ele A. será apagado da pasta de origem e terá um atalho criado na pasta de destino. B. Terá um atalho criado na pasta de destino somente. C. Será copiado para a pasta de destino. D. Será apagado da pasta de origem somente. E, finalmente, a assertiva E. Será movido para a pasta de destino. Candidato, uma questão relativamente simples, uma questão tranquila. Por quê? Porque trata de selecionar um arquivo de uma unidade e levar para outra unidade. Perfeito? É selecionar o arquivo que está na pasta do HD, documentos, e levar para uma pasta que está no backup, não sei, ou no pendrive, chamada backup. O que acontece quando você faz isso? Ora, mostramos isso na sala de aula, quando nós trabalhamos com janelas lado a lado, até apresentando aquele recurso Snap do Windows para você, né, candidato? Então, essa questão aqui é relativamente simples. Vou subir a bolinha aqui, ó. Será copiado para a pasta de destino. O que nós trabalhamos em sala de aula? O que foi tratado nesta ocasião de levar arquivos de uma unidade para outra? Você se lembra? Quando você arrasta ou dá Ctrl+C, Ctrl+V, ou arrasta com o mouse, arquivos que estão em pastas de nomes diferentes na mesma unidade, a pasta está na unidade C, é a pasta arquivo, e você vai levar da pasta arquivo para a pasta fotos. Se você arrastar ou dar Ctrl+C e o Windows perceber que está na mesma unidade, o procedimento que ele faz é mover. Agora, se o Windows percebe que você está pegando um arquivo de um lugar, de uma pasta, de uma unidade, e levando para uma outra unidade, ele assume que o candidato, ou o usuário no caso, você candidato, o internauta, usuário como eu, ele assume que o usuário, o internauta, ou você candidato, está querendo copiar. Essa é a regra que nós apresentamos na sala de aula. Levar arquivos de uma pasta para outra pasta na mesma unidade, o Windows assume como mover. Levar arquivos de uma pasta, de uma unidade, para outra pasta de outra unidade, pendrive, CD, DVD, unidades diferentes, o Windows assume como copiar. Questão tranquila essa do Windows, pessoal. Tenho certeza que você, candidato, você, candidata, colocou a bolinha no local certo. A segunda questão, pessoal, estou já mudando aqui para o quadro. A segunda questão diz assim: um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, que é sempre exibido na tela quando você liga o computador e inicia o Windows, é encontrado em A. Nos documentos. B. Em downloads. C. Na caixa de entrada.
D, na área de trabalho, ou E, nas bibliotecas? Pessoal, um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7. É a área, ele que se referia ao desktop, né? Ele não colocou aqui, mas subentende-se isso. Um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7. Gravado na área do Microsoft Windows 7. Vai ser encontrado aonde? Nos documentos, em downloads, na caixa de entrada, na área de trabalho ou nas bibliotecas? Alternativa D, né, pessoal? Subentende-se, veja bem, é uma questão de interpretação. Subentende-se que ele até quis omitir ali, na frase da questão, na elaboração da pergunta, ele quis omitir esse fato. Um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7 é a área de desktop. Você se lembra que, inclusive, falamos na sala de aula, quem batizou a área de trabalho de desktop foi Steve Jobs, contamos isso, quando da criação do Macintosh, quando da disseminação da interface gráfica, que veio lá dos laboratórios da Xerox, passou pela Apple e explodiu através da Microsoft. Isso você acompanhando no nosso curso, ok? Mais uma questão, pessoal. A questão trata-se de uma planilha do Excel. A gente sabia também, estava no edital, e conforme nós tabulamos, ia ter questões do Excel na prova, tranquilamente, mais de uma. Perfeito? Foi realmente isso que aconteceu. A questão trata do seguinte. Tem-se uma planilha no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão e um gráfico de rosca criado a partir do conteúdo das células A1 até B5. E como você sabia, a VUNESP coloca imagens na sua prova. A gente comentou isso em sala de aula. Pessoal, tem um gráfico de rosca, você também viu, a gente já reparou, a gente já sabia que a VUNESP cobra vários tipos de gráficos, é uma tendência nas suas provas, gráfico de pizza, gráfico de rosca, gráfico de superfície, gráfico de linha, isso foi bem alertado para vocês, né, candidato? Então, veja bem, um gráfico de rosca trata de 5 elementos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. O tipo 1, pessoal, tem lá o número 75, a mesma coisa do tipo 2, 75. O tipo 3, o 4 e o 5 apresenta lá o número 50, que gerou esse tipo de gráfico que você vê na imagem. Ok? Tipo 1, ponto e vírgula 75, tipo 2, ponto e vírgula 75, 3, ponto e vírgula 50, 4, ponto e vírgula 50 e 5, ponto e vírgula 50. É fundamental você interpretar bem as imagens para poder colocar a bolinha no local certo. Ok? Bem, vamos aqui. Ele diz assim, a soma das fatias tipo 1 e tipo 2, aqui tem 75 e 75. Em relação ao total das fatias, representa A, 75%, B, 50%, C, 25%, D, 100% e a E, 150%. Candidato, aí tem uma pegadinha, né? Tem uma pegadinha. A pegadinha é, o que você está vendo aqui são números nominais. 75, 75, 50. A pegadinha é que o candidato mais apressado, que não analisou bem a questão, ele falou assim, poxa vida, ele está dizendo que a soma das fatias tipo 1 e tipo 2 representa quanto? Aí, pessoal, ele somou 75, 75 e veio aqui na alternativa E. Ele foi conduzido a um erro. Agora, você não. Garanto que você não. Você prestou atenção e falou, espera aí, esse 75 que eu estou vendo aqui, não é porcento, é um total de que me apresenta aí o gráfico como todo, um gráfico de rosca. 75 representa alguma coisa, o outro 75 representa alguma coisa. Como que eu mato essa questão? Bem, a resposta aqui é a alternativa B, 50%. É uma questão matemática, inclusive, né? Vamos entender essa questão observando a planilha do Excel e o gráfico de rosca. E olha como você chega nos 50%. Veja bem. Bem, o que acontece é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui um gráfico gerado a partir do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5.
nós temos aqueles valores nominais, 75, 75, 50, 50 e 50. Como ele está dando em percentual, você vai ter que observar o seguinte, a somatória da coluna B dá 300. Ora, se 75 mais 75 mais 50, 50 e 50 dá 300, quanto representará em percentual o valor nominal de 75? Ora, é só você fazer a conta aqui, né? 75 dividido por 300 formatado em percentual. Foi isso que eu fiz na planilha do Excel. E nós temos 75 e 75, 25, 25%. E cada um dos 50, o tipo 3, tipo 4, tipo 5, são valor nominal 50, corresponde na fatia do 300 a 16,7. Você vê que quando a gente gerou o gráfico aqui para você acompanhar, ele fez um arredondamento, né? 16,7 subiu para 17%. Agora, já que você entendeu isso, fica muito fácil entender a resolução da questão. Por quê? Ora, 75, 75 foi as duas fatias que ele somou. Ora, se cada uma delas representa 25, a somatória das duas vai representar a alternativa da questão, que é 50%. 25 mais 25, 50%. Você vê aí que a VUNESP deu uma aí de CESP, né? O CESP tem muito essas questões multidisciplinares. Aqui tem muito de matemática nessa questão, pessoal. E não só puramente Excel, ok? Tipo 1, 25%, tipo 2, 25%. A soma dos dois vai dar os 50%. A próxima questão trata do seguinte. Tem-se a planilha a seguir criada no Excel 2010 em sua configuração original. Pessoal, A, B, C, 3 colunas. Processo, origem, mês de abertura. Na coluna A, nós temos números de processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na coluna B, a origem, a cidade do processo. São Paulo, Santos, Campinas, Jundiaí, Bertioga, Araraquara, Ribeirão Preto. E na coluna 6, é o mês de abertura. Julho, junho de 2014, setembro, você percebe que a coluna 6 está formatado como data, né? Para apresentar primeiro o mês por extenso, um tracinho o ano. Olha o que ele faz, a pergunta. O usuário selecionou todo o conteúdo entre as células A1 e C8, que é do A1, que é o processo, até C8, que é abril de 2013, isso chama-se intervalo, você viu, pegou todo o intervalo, começando do A1 até C8, e pressionou Ctrl C. Legal, copiou o intervalo. Assinar a alternativa que contém o nome da opção utilizado na janela colar especial para produzir o resultado a seguir. Então vamos analisar. Os processos estão dispostos pelas linhas. Eles estão todos numa coluna A. Estão em cada processo numa determinada linha. Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim por diante da coluna A. E aí a gente percebe que os processos passaram a ocupar colunas. Eles estão dispostos agora em colunas. Os processos estavam descendo um a um numa linha. Agora eles estão lado a lado numa coluna. E os nomes da cidade também, a origem. E o mês de abertura, a data de abertura dos processos também estão em colunas. Todos estavam dispostos em linhas e passaram a ficar dispostos em colunas. O que aconteceu no colar especial, pessoal? Qual é das alternativas aqui? A, validação. B, formatos. C, formas e formatos de números. D, multiplicar. E, transpor. Qual desses recursos aqui permite você pegar a disposição de itens que estão em linhas e transformar essa disposição em colunas, conforme nós vimos aqui? É a alternativa E, pessoal, transpor. Quer ver? Quer ver isso daí? Olha aqui. Ele selecionou a planilha ali embaixo, está selecionada, deu um Ctrl C, copiou. Quando ele vem em colar especial, ele aparece as opções de colagem. E você vê que o botão que eu vou apontar aqui para você, primeiro ali, né, selecionar. E agora sim, o botão que eu vou apontar para você, ele mostra,
olha como que é o ícone do botão. As informações estão dispostas em linhas e vão ser dispostas em colunas, ou vice-versa. Então, pessoal, quando eu, ou o examinador, no caso, selecionou lá os itens da planilha, deu Ctrl+C para copiar, foi em opções de colagem e colou transpondo, ele teve esse resultado apresentado na questão. Então, é uma questão também que você percebe aí que ela é até relativamente simples, né? É pouco usual, as pessoas não usam com muita frequência isso, mas isso é possível, você transpor a posição de linha, coluna e linha e assim por diante. Pessoal, mais uma questão do Excel. Você viu que o Excel estava carregado nessa prova, conforme a gente previa. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após ordenar de forma crescente a coluna a partir da planilha criada no Excel 2010, em sua configuração original, demonstrada a seguir. Ora, ele tem uma planilha que na coluna A vai ser ordenada, né, de forma crescente, e a coluna A apresenta letras, números, outra sequência de letras, números, e finalmente termina lá na linha 10 com uma letra. Quando ordenar isso de forma crescente, qual vai ser o resultado que nós teremos? Pessoal, alternativa A, uma alternância entre números e letras, 1A, 2B, 3C, 4D, E e F. Alternativa B, 1, 2, 3, 4. Depois a sequência literária, A, B, C, D, E, F. Sequência de letras, C, A, B, C, D, primeiro as letras e depois os números, 1, 2, 3, 4, depois finalmente as letras E e F. Alternativa D, A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4. Ou alternativa E, também uma alternância, letras e números, A1, B2, C3, D4, EF. A bolinha aí, pessoal. Se você já ordenou planilhas, como nós ordenamos em sala de aula, classificamos em ordem crescente, decrescente, classificamos até por dois campos, né, que é a classificação personalizada, você vai saber que primeiro ele ordena os números e depois ele ordena na sequência as letras. Se você já teve na sua experiência do dia a dia aí a necessidade de classificar uma planilha que tenha números e letras, você percebe que os números passam a compor a ordenação inicial. Primeiro começam com os números. E na sequência vem as letras. Uma questão muito simples, muito simples. Tenho certeza que você acertou essa questão também. A próxima questão, pessoal, diz o seguinte: uma planilha criada no Excel 2010 e sua configuração padrão está preenchida como se apresenta a seguir. Bem, uma coluna data de abertura com certas datas, outra coluna número de processo, outra coluna origem e uma coluna valor da dívida. Perfeito? Aí ele diz o seguinte: a célula D8 contém a fórmula igual, soma, abre parênteses, D2, 2 pontos, D7. Ora, você viu em sala de aula, muito simples. Soma é uma função, que o nome dela já diz tudo, soma. D2 é a primeira célula que ele vai somar. 2 pontos você acompanhou também, é até. D7 é a última célula que ele vai somar. Então ele está somando da célula D2 até a célula D7. É isso que ele está dizendo. Se o usuário inserir uma linha entre as linhas 6 e 7 e preencher com o valor 1000 na coluna D, tal qual se apresenta a seguir, assinale a alternativa que indica o que aconteceu com a soma final automaticamente movimentada pelo Excel para a célula D9. Então vamos entender essa questão, pessoal, vamos entender. Ele primeiro tinha uma somatória que começava na célula D2, onde você vê o valor 1000, e até a célula D7, que tinha, antes da modificação, o valor 500. Ele estava somando do D2 até D7. Agora, pessoal, ele inseriu uma linha aqui em branco, a linha 7, foi lá, inseriu uma linha 7, e lá no valor da dívida ele colocou 1000.
E ele quer saber como se comporta a fórmula, a soma de alguma coisa até de outra coisa, essa outra coisa que nós temos que achar, quando ela foi automaticamente levada para a linha 9, foi levada para a linha 9, para a coluna D, foi levada para a célula D9. A fórmula estava na célula D8. Quando se colocou uma linha com 1000, uma linha nova, a célula, né, ou a fórmula automaticamente desceu para a linha de baixo. Consequentemente, como que a fórmula se comportou? Como que a fórmula se resultou? Qual foi o resultado da fórmula? É isso que ele quer. Vamos usar as alternativas? A soma passa a ser 10.000. A nova linha inserida e todas as linhas abaixo dela não são consideradas na forma de soma. B, a soma passa a ser de 11.000. A fórmula considera que a última linha da seleção original de dados é a linha 7, e assim despreza a linha 8. C, a soma retorna um erro. Ao se inserir a linha, a fórmula precisa ser refeita. D, a soma passa a ser 11.500. Ao se inserir a linha, a fórmula é automaticamente ajustada para igual D2, D8. E a soma final mantém-se como 10.500. A linha inserida não é considerada na fórmula de soma. Onde vai essa bolinha aí, pessoal? Onde vai essa bolinha aí? Candidato, essa questão é uma questão também de bom senso, né? Você se lembra que eu ensinei para você nas aulas, quem assistiu, evidentemente, às aulas, com os professores da Central, tranquilamente viu isso, né? Que o Excel trabalha com as fórmulas através de referências relativas. Você muda uma forma de lugar, pessoal, os endereços das células acompanham essa mudança. Então, a bolinha aqui, ela vai na alternativa D. Por quê? Porque, veja bem, olha aqui, eu vou voltar até um slide para você. A história toda começa. A célula D8 tem a fórmula, soma D2, D7, e tem um determinado valor. Quando se inseriu uma linha lá com valor de 1000, pessoal, ele automaticamente vai fazer com que a fórmula desça para a célula D9 e automaticamente vai imputar na fórmula, no intervalo, mais essa linha. Ora, se eu estava somando de D2 até D7 e foi inserido nesse intervalo uma nova linha, eu farei, ou o Excel fará a soma de D2 até D8. Dando lá o valor de 1.500, né? Se você puxar a somatória aí vai dar esse valor. E automaticamente mudando a função de D2, soma D2 até D7, para D2 até D8. Questão tranquilíssima essa também. Perfeito? Bem, aí entrou uma questão de Word. A questão 45 dessa prova aqui, acho que é prova 4, né? São vários tipos de prova. O que importa é você acompanhar aí na sua correção de prova o assunto, né? O que eu estou querendo dizer é que na sua prova, pode ser prova 1, prova 2, o número não seja 45 da questão, mas o assunto é esse, Word. Um documento com aparência profissional nunca termina uma página somente com uma linha de um novo parágrafo, ou inicia a página somente com a última linha da página anterior. A última linha de um parágrafo, sozinha no topo de uma página, é conhecido como... Aí tem a lacuna. A primeira linha de um parágrafo, sozinha na parte inferior da página, é conhecido como... Aí tem a lacuna. Assinala a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto do enunciado relativo ao Microsoft Word 2010 em sua configuração original. Alternativa A, a última linha de um parágrafo sozinho no topo de uma página é conhecida como viúva. A primeira linha de um parágrafo sozinho na parte inferior é conhecida como órfã. Ou será que a última linha é conhecida como recuada e a primeira linha como espaçada? Ou será que a última linha é conhecida como retrato
e a primeira linha como paisagem. Ou a última linha conhecida como rodapé, e a primeira linha lá, que fica sozinha na parte inferior de uma página, é conhecida como cabeçalho. Ou, finalmente, elas são conhecidas como espelhada e isolada. Pessoal, recebi no meu Facebook uma mensagem de uma aluna e falou assim, quando eu vi essa questão na prova, se eu errar, o Edu vai me matar. Porque aqui, pessoal, é a tal da linha viúva e linha órfã, que nós cansamos de falar em sala de aula, porque é um assunto que ninguém conhece. Inclusive, temos um episódio disso na lojinha do Edu, que você acompanha aí no canal do YouTube. É o personagem aí que explica informações ou dá dicas sobre assuntos que caem na prova. E por uma coincidência, esse assunto foi um episódio, as linhas órfãs e linhas viúvas. Então essa não tem que se falar, essa daí todo mundo acertou. Estão comentando aí nas redes sociais, poxa, ó, a lojinha do Edu, linha órfã, linha viúva, matamos mais essa questão. Isso que importa, né, candidato? Colocar a bolinha no lugar certo. Bem, a questão seguinte é uma questão também que nós comentamos, né? A VUNESP gosta muito dessa questão de converter texto em tabela, tabela em texto, e não é a primeira vez que isso cai em prova. Um documento foi criado no Word 2010 em sua configuração padrão conforme a imagem a seguir. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente mostra caracteres ocultos, o botão mostrar tudo, que é esse botão, esse P invertido, ele pode mostrar essas marcas aqui. Você acompanhou a aula? Você se lembra que essa setinha é uma marca de tab, de tabulador? Você sabe que esse P invertido aí é uma marca de parágrafo. Aí ele diz, se o usuário marcar todo esse conteúdo, selecionar é o termo, né? E clicar na guia inserir, botão tabela, opção converter texto em tabela, aceitando as opções padrões oferecidas na caixa converter texto para tabela, o resultado sem as marcas de formatação será. E aí, meu candidato, ele te dá várias opções de tabela. A gente trabalhou essas questões em sala de aula, os professores da Central como um todo, mostrando como que converte um texto em tabela, como que se converte tabela em texto. Eu falei que em 2013 teve recursos da VUNESP, porque a VUNESP esqueceu de selecionar o texto a ser convertido em tabela. A gente falou tudo isso. Agora não, ele falou que ele marcou o texto, selecionou o texto. E ele foi na conversão de texto para tabela e aceitou todas as opções sugeridas pelo Word, porque o Word te dá algumas opções lá para você fazer essa conversão. Pessoal, nesse caso a bolinha foi na alternativa C, pessoal. A tabela convertida ficou desse jeito. Por quê, professor? Ora, a gente explicou em sala de aula. Quando você vai converter um texto e o texto está separado por ponto e vírgula, segura aí, por marcas de parágrafo, é um enter, ou marcas de tabulação, o Word assume cada coluna, cada texto, parte do texto, trecho do texto, delimitado por esses elementos, ponto e vírgula, parágrafo ou tabulador, ele aloca cada um desses trechos do texto numa coluna, numa célula da tabela. Então, acompanhe aqui, ficou assim. Ali, eu acabei de selecionar uma marca de tabulação. E essa marca de tabulação gerou essa primeira coluna em branco da nossa tabela. Depois, nós temos o ano, gerou uma coluna em branco, e depois, com o ano, ele gerou uma coluna onde ele aplicou o ano. E como a outra marca de tabulação ali, ele gerou mais uma coluna, aonde ele colocou 2014. E viemos para a linha de baixo. Valor médio foi alocado numa coluna. Por quê? Porque logo depois tem uma marca separando o valor médio de 100, que é uma marca de tabulação que gerou uma outra coluna, aonde ele colocou o valor 100.
outra marca de tabulação, gerando mais uma coluna em branco. Esse é o segredo da coisa. Tem que ter uma certa paciência, cada marca de tabulação, cada ponto e vírgula, cada parágrafo gera uma coluna na sua tabela. E vamos para a terceira linha. Valor máximo foi alocado numa coluna. Uma marca de tabulação gerou 210. Ora, como a tabela já tinha 3 colunas geradas nas linhas de cima, ele é obrigado a continuar com coluna. E ali vai gerar uma coluna em branco. E finalmente chegamos na última linha. Valor mínimo ocupou uma coluna da nossa tabela. Uma marca de tabulação gerou um espaço em branco, não se tem nada. Outra marca de tabulação com 160 gerou outra coluna aonde foi colocado 160. Eu até alertei, esses assuntos de converter tabela em texto, texto em tabela, tem esses problemas. Quantas colunas geraram, quantas linhas, o que ficou numa coluna, o que ficou na linha. Trabalhamos esses exercícios em sala de aula, pessoal. Por quê? Porque é um exercício chatinho. Mas você vê aí que também não tem nenhum segredo. É só você ter isso em mente. Tabulador, parágrafo e ponto e vírgula são separadores de colunas numa tabela. A questão seguinte também do Word é muito tranquila, que diz: no Microsoft Word 2010 e sua configuração padrão, as configurações de parágrafo e estilo são encontradas na guia. A. Layout da página. B. Página inicial. C. Inserir. D. Revisão. Ou E. Exibição. Como que funciona isso? Muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Talvez a questão mais simples aí das de Word, que é bem mais simples que a anterior, com certeza. Olha só. Página inicial. E você se lembra, quando nós falamos, quando nós começamos a tratar de, não Windows, mas Word, Excel, PowerPoint, nós ressaltamos isso. Quer ir bem na prova da VUNESP? Tenha em mente a nova filosofia de trabalho da Microsoft, que consiste, primeiro, nas guias. Situam-se na parte superior da faixa de opções. Cada uma delas representa uma área de atividade. Então, é aquilo que a gente fala em sala de aula. Quer saber o que você precisa saber? Ou o que você vai fazer? Ah, você vai fazer uma revisão de texto, você vai inserir uma foto, você vai colocar um símbolo, você vai criar um índice automático no seu texto. Primeira coisa que você tem que saber, candidato, é a guia. É a guia. Segundo, os grupos. Os grupos reúnem todos os comandos que você provavelmente precisará para uma tarefa. No nosso caso aqui, o grupo é fonte. Então, o que você precisar de fonte, negritar, colocar itálico, sublinhar, vai estar no grupo fonte. E, finalmente, os botões. Os botões, pessoal, podem ser uma caixa de combinação aqui, de uma caixa de fonte, por exemplo, é um combo list, né? Fonte calibre, fonte Times New Roman, pode ser também o tamanho da fonte. Agora pode ser um botão de negrito, um botão de itálico. Também tem a caixa de diálogo que a gente falou. Agora, gente, essa questão é simples, porque você sabendo disso, e você sabendo que na página inicial, na guia página inicial, existem os grupos, e lá está o área de transferência, está o grupo fonte, está o grupo parágrafo, foi esse grupo que ele falou. Ora, eu preciso lidar com um parágrafo e também ele falou que precisa lidar com estilo. É isso que está na prova. E ele queria saber qual é a guia que tem esses grupos. Também tem edição ali. Ora, a guia é essa que eu estou selecionando aqui, a guia página inicial. Você se lembra o quanto eu peguei nesse ponto? Guia, grupo e botão. Guia, grupo e botão. E eu falei para você, a VUNESP pode perguntar onde está o botão, a VUNESP pode perguntar qual grupo pertence à guia, ou onde se encontra, ou qual guia encontra-se determinada funcionalidade. Está aí a pergunta que ela fez. Não fugiu daquilo que a gente imaginava. Perfeito? Bem, essa é uma outra questão também do Word, que diz o seguinte:
assinale a alternativa correta sobre o documento a seguir, criado no Microsoft Word 2010 em sua configuração original, com o cursor posicionado na segunda página. Bem, aí ele diz, a primeira página está sendo exibida em modo de impressão e a segunda página em modo de layout de web. Os modos de exibição estão na barra de status e você não consegue fazer no mesmo texto dois modos de exibição distintos. Quando você coloca um texto para exibição em layout de impressão ou em estrutura de tópicos, o texto todo segue esse modo de exibição. A A está totalmente errada. B, o documento contém duas páginas, sendo a primeira página em orientação paisagem e a segunda em orientação retrato. Vamos analisar? Ora, está aqui, paisagem, primeira página, retrato, a segunda. Já temos a resposta certa, pessoal. Alternativa B. Você que acompanhou nossas aulas, lembra-se que a gente até mostrou isso aqui, né? Em sala de aula, no mesmo texto, colocando uma página em paisagem e a outra em retrato, quebrando seções. Porque evita você ter vários documentos. Você se lembra, nós quebramos seções nas aulas e conseguimos no mesmo documento, ora ter uma página paisagem, é a primeira, ora ter uma página retrato, que é a segunda. Essa questão estava muito simples. As outras alternativas aqui, pode jogar tudo fora. Nenhuma presta, nenhuma serve. Pessoal, a questão 49 fala sobre o PowerPoint. Eu até me surpreendi, porque a carga de PowerPoint na prova foi acima da minha expectativa. Eu imaginava que caísse uma ou duas de PowerPoint. Acabou caindo mais. Olha só. É o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts dos slides de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento. Cada apresentação contém pelo menos um slide desse tipo. Seu principal benefício é poder fazer alterações de estilo universal em todos os slides de uma apresentação, inclusive naquelas adicionadas posteriormente a ele. O texto do enunciado sobre Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, refere-se a slide público, B, super slide, C, slide conceito, D, slide oculto ou E, slide best. Meu Deus do céu, slide público, super slide, slide conceito, nada disso existe no PowerPoint. Você sabe, você acompanhou. O slide mestre, alternativa E, é aquele slide que você pode criar um único slide, mestre, e todos eles serão apresentados para você da mesma maneira. Você que me assiste nessa nossa resolução de questão. Esse slide que você está usando, que você está vendo aí, é um slide mestre. Perfeito? O pessoal aqui do estúdio criou e falou, todos eles são padrões. Então não precisa fazer um a um, faz uma vez só. Essa questão é muito simples, pessoal. A questão 50 também é uma questão simples. É uma questão que diz o seguinte, ó. A apresentação a seguir foi criada com o PowerPoint 2010 sua configuração original, apresentando uma animação do tipo A, ênfase, B, entrada, C, mescla, D, trajetória de animação e saída. Você viu as animações com ênfase, você se lembra até que eu falei que são coloridas em amarelo, as estrelinhas lá, os ícones, a entrada em verde, a saída em vermelho. Mescla, não conheço no PowerPoint. Agora, o que sobrou aí, pessoal, é uma trajetória de animação. Você se lembra e você viu. Você se lembra e você viu. Nas animações de PowerPoint, pessoal, eu pegar uma informação que estava aqui no slide e levar para uma nuvem que estava no alto, quando eu falei de computação nas nuvens, armazenamento nas nuvens. E depois, quando eu derrubei o slide, quando eu baixei a apresentação para você ver o que estava por trás, você vê aqui no slide tinha um tracejado, né? Aquele tracejado no meu caso lá foi um texto, aqui no caso é uma estrela. Aquele tracejado é o caminho que a animação vai seguir na sua
trajetória de animação. Esta é a resposta. Nesse caso, quando se rodar o slide, a estrela vai sair dessa posição aqui, vai acompanhar a seta pontilhada e vai parar lá na posição da seta. É um recurso bastante interessante também. Muito tranquilo essa questão, evidentemente, para quem acompanhou as aulas de PowerPoint. Pessoal, durante a apresentação com o PowerPoint de 2010 e sua configuração original, padrão, em português, o usuário deseja ocultar o conteúdo que está sendo exibido para uma pausa, deixando a tela totalmente em preto, mas não quer finalizar a apresentação. Para isso, ele deve pressionar a seguinte tecla. É que eu estou pressionando aqui, ó. A tela apagou e a tela voltou. É a tecla E, pessoal. A tecla E. Essa tecla permite você dar uma pausa na sua apresentação, deixa tudo escuro, e aí você retorna com a sua apresentação também. Tranquilo também essa questão, pessoal. Bem, o usuário criou uma autoforma de estrela e um slide Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão como se segue. Está aqui a estrela, o objeto está selecionado, você se lembra, com o objeto selecionado a gente pode rotacionar, a gente pode aumentar, tudo isso aí sem muito problema, né? Já acompanhou. Aí, pessoal, ele diz o seguinte, considerando os pontos de marcação destacados na autoforma, aí tem o ponto A, o B, o C, o D e o E. Assinar a alternativa que apresenta qual foi o ponto selecionado pelo usuário para alterar o formato da autoforma para ficar como se apresenta a seguir. Então, essa estrela aqui do seu lado, que está toda pontuada aí, ela virou uma estrela de uma outra forma, né? Onde que o usuário, qual foi o ponto aqui que o usuário mexeu com o mouse, né? Tendo uma nova disposição da imagem, um novo formato da imagem. É o B, né, pessoal? É o ponto B, que nos leva à alternativa D. Cuidado. O ponto selecionado aqui é o B, que é o que aparece na alternativa D. Você pode colocar uma estrela aí, está lá dentro de inserir formas, autoformas, a gente fez isso, agrupamos formas, desagrupamos formas, mostramos isso tudo para você, e aí você também pode alterar o formato aí da sua estrela. Pessoal, aí tem uma de correio eletrônico. A gente imaginava que ia cair uma de correio eletrônico, caiu uma só. A gente imaginava que ia cair 3, 4 de Excel, caiu. O que a gente não imaginava é que fosse cair tantas questões de PowerPoint. Foi uma surpresa para mim, tá? Ó, durante o preparo de uma mensagem de correio eletrônico, o usuário preencheu o campo para com o e-mail válido existente, anexou um documento do Microsoft Word existente em seu computador e clicou em enviar, coisa que todo mundo faz toda hora. A mensagem foi transferida com sucesso. Mensagem enviada, é o que aparece lá no seu e-mail. Porém, algum tempo depois, o usuário remetente, o que enviou, apagou esse arquivo do Word do seu computador. Eu mando a correção de prova para você, anexado. Depois eu apago a correção de prova no meu computador. Vai entendendo. Ao realizar essa ação, não aconteceu nada na mensagem do destinatário e do remetente. Mas o documento do Word que estava anexado dentro da mensagem do próprio remetente foi apagado de forma automática. Eu anexei o documento e mandei para você. No seu não aconteceu nada, quando eu apaguei o documento que eu anexei. Só que apagou meu documento anexado no meu remetente, de forma automática. Aí ele continua. B. Não aconteceu nada nas caixas postais do remetente e do destinatário. Eu mandei o documento para você. Documento anexado do meu arquivo, do meu HD. Fui lá no HD, na pasta correção de prova, e apaguei o documento. Ele está dizendo que não aconteceu nada nem no meu documento, nem no seu, os documentos anexados. C. Não aconteceu nada na mensagem do destinatário, mas a mensagem do próprio remetente, que estava na caixa de saída, foi apagada de forma automática. Eu mandei para você, na sua não aconteceu nada. Mas o meu, quando eu apaguei o arquivo que estava lá, o arquivo que eu anexei,
A mensagem que eu enviei apagou automaticamente da caixa de enviados. Será que acontece isso? D. A mensagem previamente transmitida também foi apagada da caixa postal do destinatário de forma automática. Apagou a sua mensagem aí quando eu apaguei o arquivo aqui. O arquivo que eu anexei. E a mensagem previamente transmitida foi mantida na caixa postal do destinatário, porém isso é um documento do Word, que foi apagado de forma automaticamente. Meu Deus do céu, a bolinha aqui só pode ir numa, né, pessoal? É na B, né? B. Gente, o documento que foi anexado, se for apagado na origem, não reflete nem no remetente e nem no destinatário. Então, essa daqui também, com um pouco de bom senso, a gente matava numa boa. E, finalmente, são pequenos arquivos que alguns sites colocam no disco rígido do seu computador quando você os visita pela primeira vez. Visita o site, né? O texto refere-se a HTTP, favoritos, cookie, link persistente, URL. Mais um da lojinha do Edu, né? Tá lá, cookies. A gente imaginava que cookies poderia cair. Você se lembra, você que assistiu a aula, fez os cursos de teste, e realmente a bolinha aí vai nascer, cookies. Então é isso, candidato. Eu me lembro que eu pedi para os meus alunos, né, tentarem acertar das 16, pelo menos 14, que eles me enviassem informações se acertaram ou não, tal, tudo mais. Então, a prova de informática, como a gente imaginava, foi uma prova tranquila. Vamos aguardar o gabarito. Você aí que nos assiste, fique atento, não só à informática, às outras matérias, para ver se há possíveis recursos a partir do gabarito. Esse gabarito que você está vendo aqui é um gabarito extraoficial, ok? Continue sempre com a gente, aqui na Central de Concursos. O caminho mais curto para a sua aprovação. Até a próxima.